estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast Fala Bacharel. Lembrando que esse podcast é realizado pelos alunos do 5º e do 7º semestre do curso de administração aqui da Universidade de Nassau. Queremos ressaltar que a ideia do podcast é trazer a importância das habilidades de gestão para qualquer carreira. Meu nome é Raíssa e essa é a minha parceira Fernanda. Oi, gente, tudo bem? Antes de eu apresentar o nosso convidado da noite, eu gostaria de falar do nosso patrocinador oficial do podcast, CN Comercial Noronha. Você que trabalha com cestas básicas de doações, você que dá cestas básicas para os seus funcionários ou até mesmo para consumo próprio, CN Comercial Noronha, preços super acessíveis e de qualidade. Vamos lá. Hoje a gente está aqui para apresentar ele, que é formado em nutrição e tem MBA em gestão de pessoas e comportamento organizacional. Seja muito bem-vindo, Caio! Muito obrigado! Conte sua história pra gente, conte um pouquinho sobre você, como foi que você chegou nessa etapa de nutrição, nessa pós-graduação, né, em gestão. Conte um pouco da sua história. Vamos lá, a gente tem 30 horas de podcast, né, pra falar? Mais ou menos isso aí. Então, meu nome é Caio Rodrigo. Eu sempre esqueço a minha idade, gente. Eu falo com minha esposa, qual é a minha idade mesmo? Sou de 1986, faço umas contas aí. Tá tudo certo. Então, sou pai de Mateu, pai de Cauã, casado com Mariana. Estou na área da gestão já há 10 anos, 12 anos mais ou menos. E sou formado em nutrição, como vocês falaram. E por que escolhi nutrição, né? Eu faço essa pergunta até hoje para mim. Eu sempre fui amante de esportes. Minha juventude toda eu joguei bola, joguei em times, joguei no Flamengo, joguei no Bahia. Todo mundo me perguntava, o que é que você vai ser quando crescer? Aquela famosa pergunta que a gente faz, né? Ah, você é jogador de futebol. Você é jogador de futebol. Aí eu fiz 17 anos, não fui jogador de futebol profissional, e aí comecei a me fazer essa pergunta. O que é que eu vou fazer? E aí, o que vocês imaginarem de coisas eu fiz? Fiz teste vocacional, perguntei no Google o que fazer quando você não gosta de fazer nada. Uma loucura. E aí eu me recordo, né, que eu deixei de jogar bola, né? Fui morar em Jequié e trabalhar e fazer cursinho, né? O curso natural da vida do acadêmico, né? Pré-acadêmico. E aí nessas indas e vindas, sentado no computador, eu falei, não, eu gosto da área de saúde. Comecei a eliminar, né? O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto? Eu gosto da área de saúde. Pô, beleza, já eliminei uma porrada de coisa aí, né? Não, tem que escolher agora. Mas eu não gosto de hospital. Então tem que pensar em uma atividade que eu consiga uma especialidade fora de um hospital, que eu não gosto. E aí pensando em enfermagem, fisioterapia, aí fui ler nutrição. Falei, pô, nutrição. Posso trabalhar num time de futebol, posso trabalhar com a área de estética, que eu gosto. Então é isso, aí me inscrevi. Unijorge, me formei na Unijorge. Aí fiz o vestibular, passei, comecei minha formação acadêmica. Amei estudar, participava de tudo que vocês imaginam. Não sei como é que chama hoje, mas fui monitor de turma, todos os estágios que tinha, eu estava inserido, participava. Então, a minha história acadêmica ela foi maravilhosa. Me identifiquei muito com o curso. Então, de forma resumida, um pouco da minha história é essa. Formado em nutrição, cheguei a concluir. E aí, no meio desse processo, apareceu a gestão de pessoas também. Certo. Então, quando você passou por esse processo, né, de saber o que você realmente queria, você entrou em nutrição, tenho certeza que era aquilo que você queria. Sim, tinha essa convicção, assim, né, pura eliminação, depois de muita pesquisa, escolhi e pensei, não, realmente, eu acho que é o que eu mais me identifico no momento. Entendi. Você teve alguma motivação para escolher nutrição, fora a questão de gostar de esportes, tudo? Teve alguma motivação paterna ou do meio mesmo que você andava? Não. Inclusive, na minha família não tem ninguém, não tem ninguém formado em nutrição. Eu fui o percussor na família para essa... Na área da saúde ninguém também? Tinha, na área de saúde tinha. Enfermeira, fisioterapeuta, mas não foi algo que me motivou, nem me balançou por isso não. Essa pergunta é mais porque assim, Caio, você fez em que ano, mais ou menos, assim, nutrição? Eu me formei em 2010, então eu comecei em 2006. 2006. É porque eu lembro quando lançou a nutrição, as pessoas, elas ficavam muito confusas do que era, né? Eu lembro que minha mãe, ela é nutricionista, e quando minha mãe se matriculou, minha avó falava assim, você tá fazendo faculdade para ser cozinheira? E a gente ficava assim, meu Deus, às vezes até eu mesmo, eu era muito nova, eu não sabia o que era também. E realmente minha mãe entrou quando era mato o curso, né?
Então, assim, você sofreu algum preconceito em relação a quando você escolheu a nutrição? As pessoas já estavam mais sabendo o que era, já tinham uma noção, assim? Eu acho que nesse período já estava mais bem difundido, já estava, inclusive foi no boom de quando começou a necessidade, a regulamentação de ter responsáveis técnicos nos restaurantes, nos locais de produção de alimentos. Então começou a emergir, a surgir essa necessidade, até também por questões de saúde mesmo, de bons hábitos alimentares para a vida, né? Um bem-estar melhor. Entendi. Certo. No início do seu curso você trabalhava ou só estudava? Nos 6, 8 primeiros semestres só estudava. Larguei o trabalho, fui só estudar e aí depois eu comecei a sentir a necessidade de conciliar o estudo com o trabalho. Isso já estava Já no meio do curso, mais ou menos. Aí eu comecei a trabalhar como call center, como operador de telemarketing. Porque era um turno reduzido, conseguia conciliar os estudos, né? Que eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e depois fazia cursos também, estágios, enfim. Durante o seu curso, você lembra se você teve alguma matéria de gestão ou algo que ajudasse você mesmo assim na questão de lidar com pessoas, em rotinas administrativas? Tive administração, mas não tão com o embasamento que tem, né, o curso de vocês. E tive também uma matéria que me chamou muita atenção, que foi na área de psicologia, que versava um pouco sobre mudança de comportamento, né? Então, eu sempre trago essa história nos meus discursos, né? Que você passa a sua vida toda com um padrão alimentar. Aí chega Caio, nutricionista, e vai falar para você, ó, você vai deixar tudo que você fez sua vida toda e agora você vai fazer diferente, porque eu estou dizendo que é melhor. Então, a psicologia traz um conhecimento um pouco dessa abordagem, junto com todos os conhecimentos da administração, da gestão de pessoas, da forma de persuasão, da abordagem, enfim, vários conceitos importantes. Então, provavelmente, né, do jeito que você está falando, não teve nenhuma matéria que te ensinasse sobre como montar um negócio, caso você quisesse ser um nutricionista autônomo, nada disso. Teve? Eu fiz, né, já próximo da minha formação, eu tive a oportunidade de estágio, que tinha a escolha na área de produção, né, merenda escolar, perdão, ou na área de marketing. Sim. E eu escolhi marketing. Eu estagiei na Nestlé, na época de nutrição, com esse viés voltado para o marketing dentro da nutrição. Você lembra um pouquinho do seu estágio? É interessante Lembro. trabalhar na Nestlé. Lembro, foi um estágio de uns 3 meses mais ou menos. E eu acompanhei visitas, né? As representantes, né, nutricionistas procuravam os hospitais, os locais que poderiam adquirir as fórmulas, os produtos da Nestlé, né? E aí, para fazer a divulgação, falar a importância, a qualidade do produto. E aí tem todo esse aparato de marketing, de apresentação, que eu tive também esse conhecimento. Eu, inclusive, acho que aí começou esse despertar, o olhar, não como se eu descobrisse que eu tenho aquela habilidade. Sim. Eu me senti muito à vontade, mais do que até em outras atividades que eu fazia na nutrição. Eu acho que aí, fazendo uma reflexão pregressa, que eu comecei a perceber que eu tinha essa habilidade e que eu gostava disso. Eu percebo que você é bem comunicativo, só que às vezes a gente acha que é uma coisa normal. E na verdade são vocações mesmo para a área de gestão, área comercial, tem esse... E treinamento também, viu? Eu fiz curso de oratória, fiz curso de coaching, fiz curso de PNL, Programação Neurolinguística. Então eu acho que existe a habilidade, existe o talento nato, mas tudo precisa ser muito bem lapidado. Com certeza. Então hoje, para eu me sentir à vontade para falar, é porque eu lembro dos conceitos, da forma, tudo, tem todo o que a gente chama de praxis, né? A prática e a teoria, que é importante se adquirir. Com certeza. Perfeito. A gente viu, né? Na verdade, a gente ouviu, né? Você falando que houve uma transição de carreira, Sim. correto? E você pode falar um pouquinho sobre... Nossa, eu tô com frio, gente. Tá com frio? A gente pode desligar, Frio! Pessoal da técnica, frio. Assim, eu tava no último semestre, já naquela de o que é que eu vou fazer, distribuindo currículos, todo o processo que tem, né, que vocês devem passar também na formação de vocês. E aí, trabalhando concomitantemente, né, com o estágio. Aí, em determinado momento, eu trabalhando como telemarketing, né, como telemarketing, prestando serviço para a Embasa,
Eu estou operando telemarketing, prestando serviço para a Embasa e fazendo meu curso de nutrição. Próximo de me formar, uma empresa ganhou uma licitação, né, do call center da Embasa. E aí me fizeram uma proposta. Eu não tinha contato com ninguém, não conhecia, sabe? Tipo uma indicação assim. Eles passaram uma semana lá, as pessoas que ganharam o contrato, né, na empresa antiga, para conhecer, e me viram, me observaram e me fizeram essa proposta. Eu gostei de você, você tem um perfil. Eu falei, mas eu nunca trabalhei. Não, mas vai ser supervisor de telemarketing. Eu nunca trabalhei com isso, não sei nem como é que funciona. Não, mas você tem um perfil, a gente identificou, ficou te observando. Aí eu falei, fiquei, né, com aquilo na cabeça. Você tá dizendo? E outra, eu pensando assim, não, mas vai atrapalhar meu estudo e tal, e fiquei indeciso, né? Aí fui conversar com um amigo meu. E eu trazendo um monte de complexidade. Ele, Caio, vá, se não der certo, você desiste. Vá, só vá. Não, você já tinha, né? E tipo, naquele momento eu conseguiria conciliar. Se chegasse em algum momento que eu tivesse que optar, eu poderia escolher lá na frente, experimentar ser supervisor e não escolher agora sem saber como é que seria. E assim eu fui. Ficou um pouco mais puxado, porque era uma carga horária maior, enfim. E aí fui, seguindo minha conclusão de curso e experimentando essa área de gestão como supervisor de telemarketing. Deu 6 meses eu recebi uma promoção. A gente ganhou um novo contrato e, pasme, né? Foi ter a licitação. A pessoa que era responsável pela licitação, né, estava com um contrato na Embasa e ia ter uma licitação depois de 6 meses. A empresa estava com grandes aspirações aqui na Bahia. Eles não tinham, era uma empresa de Brasília, queria colocar uma sede aqui e estava começando com esse primeiro contrato. Deu 6 meses que eles participaram de uma licitação. Desculpa, gente. Fica à vontade. E aí a pessoa não perdeu o voo, o representante. E aí falaram, Caio, o Fábio aqui perdeu o voo, é você que vai representar a licitação. Eu, meu Deus, eu não sei nem o que faz numa licitação, sem nada. E aí, o que é que eu fiz? Fui pro Google. O que fazer numa licitação? O que perguntar? Como fazer e tal? E fui pesquisar, sem ter conhecimento nenhum. Aí você já tinha um curso de coach, laboratório? Não. Tava Recente, 6 meses. 6 meses de nutrição. Você tinha acabado de a começar seu curso. Não tinha nem terminado, estava me formando. Estava me formando em nutrição. Já estava... No último semestre. Já tinha passado já. Estava no último semestre e com 6 meses de supervisor. E a gente ganha danado da licitação. Aí o diretor da empresa veio, me conheceu, e aí gostou de mim, meio que me abraçou. E aí eu fui crescendo na empresa. Me formei e a nutrição ficou de lado. Tentei até no início conciliar, mas eu virei o nutricionista da família. Caio, faz uma dieta pra mim. Caio, faz uma dieta pra mim. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a não estar atualizado, não me sentir confortável de seguir com a nutrição, porque você precisa se dedicar. E tudo que eu buscava, que eu corria atrás, era voltado para gestão, porque era o que naquele momento eu estava com um brilho nos olhos em fazer. E a nutrição foi ficando de lado, Tenho uma paixão, uma admiração pelo curso, mas desde então, nessa transição aí, a nutrição ficou como uma experiência positiva, que me deixa confortável e me ajudou em dados momentos na gestão, porque a gente ganhou um contrato de um hospital muito famoso aqui em Salvador. E uma das estratégias minhas de abordagem era isso: sou formado em nutrição e vou ser o coordenador de vocês. E foi o fato dessa minha formação em nutrição foi algo que teve um peso, porque não era uma licitação. Licitação você participa, menor preço, ganha, tudo ok. Quando você fala de contratos privados, você vai você tem que convencer a pessoa. Além do preço, você tem que ter algo a mais também. E foi algo fundamental. Então, a nutrição sempre me ajudou. Tem um lugar muito especial aqui comigo. Não é o que eu sigo, mas gosto de ouvir, gosto de debater. Sigo vários nutricionistas, super indico. Minha esposa mesmo tem um sobrinho, né? Que, conversando comigo, né? O que você... faça nutrição. Excelente, um curso maravilhoso. Então, eu super indico. Só que, por questão de identificação ou pelo destino, eu abracei a gestão de pessoas, a gestão de projetos, enfim, várias coisas na área de gestão. Teve algum momento específico que você se apaixonou pela gestão e você decidiu tomar essa decisão? Tipo assim, você fez assim, cara, eu sou bom nisso, eu quero isso, vou mergulhar. Então, eu acho que eu percebi, não, eu tive esse insight em algum momento, mas eu sempre me cobrei muito
E eu via muitas pessoas me elogiando, né? Pô, Caio, você é formado em quê? A primeira pergunta que faziam era essa, né? Eu ia apresentar, fazer um projeto dentro do emprego, do trabalho, e todo mundo, pô, você é formado em quê? Nutrição? Como assim? Como assim? E sempre teve isso. Poxa, mas você parece que é do marketing, você parece que é de publicidade e propaganda, olha que doideira, um monte de coisa, de administração. Só que eu comecei a sentir a necessidade de um conhecimento teórico. Eu falava assim, poxa, não, realmente, eu me desgasto muito para pesquisar algo de forma, sei lá, natural, sozinho, mas eu posso tentar me especializar. E aí fiquei nesse dilema, faço uma faculdade, faço um MBA, faço uma pós-graduação. Como eu precisava algo mais rápido, eu falei, não, vou permanecer na minha formação de nutrição, vou fazer um MBA. Então, eu acho que foi nesse momento que eu comecei a descobrir, pelos conceitos que eu escutava na sala de aula, eu falava, poxa, eu faço isso, eu nem sabia que isso tinha um nome, que hoje a gente tem esse costume de trazer conceitos até americanizados, né? Design Think, Mindfulness, Growth Mindset, e aí as pessoas falavam, o coach traz essa abordagem de feedback sanduíche. Aí, o que é feedback sanduíche? Não, primeiro você fala bem, depois você faz a oportunidade de melhoria, depois você vem aqui com um fechamento positivo, para a pessoa sair de lá bem. Então eu faço isso. Só que eu não sabia que tinha um conceito, que tinha um estudo, que tinha todo um trabalho por trás. Então eu comecei a perceber, pô, não, eu gosto disso, gosto de falar disso, eu gosto de fazer isso. E aí, aliado à questão teórica, que trouxe outros conceitos, de Pareto, de Kotler, de várias coisas da administração, que te dá aquele subsídio de você, porra, não, estou mais preparado, estou aqui no caminho certo. Você lembra quanto tempo você já estava trabalhando na área de gestão que você decidiu fazer a especialização? Eu acho que foi em 2015 que eu fiz o MBA. Então eu já tinha 2010, me formei em 2011, comecei o processo uns 4 anos. Perfeito. Eu acho interessante isso que você fala, que as pessoas, a primeira coisa que ela pergunta, você é formado em quê? Você faz o quê? Por 2 motivos, né? Porque as pessoas, elas sempre têm que ter a afirmação de que você é alguma coisa, né? Exatamente. Você não pode ter, tipo assim, você não pode dizer assim, pô, eu quero fazer isso e ser capaz. Não. A pessoa acha que você tem que ter alguma coisa, seu nome é o que importa. As pessoas tendem a ter esse preconceito, muitas vezes. E a segunda etapa, porque assim, perfil é uma coisa assim, eu não digo que é fundamental, mas é uma coisa muito importante. E querendo ou não, a gente está aqui batendo esse papo contigo e realmente a gente identifica que você tem realmente perfil para a área administrativa, perfil para a área comercial. Dá para perceber pelo gingado, pela sua saída, né? Você consegue se sair muito bem de uma conversa para outra, responder. Se por acaso você ficou meio indecisinho na resposta, você está lançando aqui pra gente. Então, muitas vezes a gente olha aí os nossos colegas e a gente já sabe, né, qual vai ser o futuro daquela pessoa ali, porque a gente, o jeito que ela se posiciona, você já sabe. Por isso que as pessoas identificam em você e viam em você algo que você não conseguia ver. Exatamente. O seu perfil. Porque quem está de fora realmente consegue ver bem melhor do que quem está de dentro. Vou te contar uma história interessante sobre isso. A formação ela é muito importante. Em 2020, final de 2020, a gente tinha um contrato, vocês já ouviram falar do 180, que é o Disque Denúncia. Era aqui em Salvador. Era a nossa empresa que tinha esse contrato. Que tem, inclusive, até hoje. A gente ganhou em 2015. Foi um dos motivos que me mobilizou a fazer o curso, porque a gente passou de 300 para 1.000 funcionários. E eu era o gestor desses 1.000 funcionários. Então eu senti a necessidade de me aperfeiçoar. Chegou em 2020, o contrato precisou ser licitado. E por estratégia econômica da empresa, ela falou que o custo aqui em Salvador estava muito alto e licitou para Valparaíso, Goiás. E aí ganhamos o contrato e aí eu já estava preocupado, porque eu falei, pô, a gente tem esse contrato aqui de 800 pessoas, um custo operacional grande. Eu acho que a empresa não vai sustentar-se quando esse contrato sair. Eu já estava imaginando, né? E, dito certo, veio a proposta, Caio, a gente vai ter que fechar a estrutura aí, tal, mas você quer ir para Valparaíso? Eu estava com o casamento marcado em janeiro, o contrato vencia em dezembro. Imagine, eu tenho um filho do meu primeiro relacionamento, na época de 6 anos, que ia ter que ficar distante. E aí, enfim, né? Ia me casar e tal. Aí eu não aceito. Saí da empresa. Aí eu falei, não, eu vou me lançar no mercado. Aí eu tive dificuldade. Porque eu não tenho uma formação da área
Por mais que eu tenha um MBA, eu não tinha formação inicial. Então, eu tentava me habilitar para várias vagas e não conseguia nem me habilitar. Se você não tiver um QI, alguém que te coloque dentro, consiga pelo menos você fazer um teste, uma avaliação, um processo seletivo, só queria tentar fazer um processo seletivo, eu não estava conseguindo. Tanto que eu consegui um emprego em uma outra área. Você tem noção, eu fui trabalhar como gestor de equipes de manutenção de redes e ramais. Não tem esse serviço da Embase que a galera executa em campo, eu fui gerir essas equipes. Que tem que ser uma formação de engenheiro. Sim, é algo que a gente estava conversando. Conhecia o serviço da Embase e eu consegui fazer o processo seletivo. O cara caiu, a vaga é para engenheiro, mas eu vou te contratar. Pra vocês terem uma noção. Fiquei 3 meses lá. Aí a minha empresa me chamou, Caio, eu preciso muito que você volte. Eu não consigo ir para Valparaíso. Não, pô, vai ser para outro lugar, vai ser para Manaus. Aí você foi. Super perto, tranquilo. Pandemia estourou. Aí eu falei, pandemia, eu tô nesse emprego aqui, eu não tô tão feliz como estava. Eu não tô conseguindo, tô com preso dentro de casa, todo mundo. Foi bem na pandemia de 2020, em agosto, eu recebi essa ligação. E aí eu falei, vou topar. Ele, mas lá é o seguinte, primeiro ele faz, eu digo que o topa, ele depois você vai me contar. O contrato lá tá acabando. Mas eu quero que você vá lá, só para desmobilizar, porque o cliente está muito chateado, não deu certo, ninguém quer ir para lá, gestor nenhum quer ir para lá. Então vai lá, desmobiliza. Quando você voltar, a gente te encaixa em uma outra atividade aqui. E eu fui passar 6 meses. Fiquei 2 anos em Manaus. O contrato tá acabando. Tá até hoje o contrato. Tá acabando. Sério? Sério. E fui no lá, caso, você já entendi. tinha casado? Já tinha casei em janeiro, Casou. em agosto viajei Em com agosto ela. você viajou. Com ela, só nós dois. É. Ela saiu do emprego. Inclusive, tem uma história muito boa também da minha esposa. Que ela era da mesma empresa, eu que promovi ela. Nessa época? A gestão me deu o meu trabalho maravilhoso e deu o amor da minha vida e meu filho. Oh, e ela tá ali assistindo, tá ali, saiu? Ela foi ali Foi. com o pequeno É. Mateus, nosso outro convidado pra eu especial. não fugir, fui É pra... grito de amor. Meio envergonhado. Mas pra você ver, topei, fomos, ela saiu do emprego, que ela também é formada em psicologia, mas estava trabalhando na área de gestão, e foi focar na área dela, em psicologia, né? Atendimento remoto e tal, enfim. E a gente foi para Manaus, sem conhecer ninguém, nada. Saímos Começar do zero, do né? zero. E aí cheguei lá, falei, o que é que eu posso fazer aqui de diferente do que todas as pessoas que passaram aqui? O contrato tinha uns 5 anos, né? E comecei a entender, ouvir os problemas que tinham lá. E eis que o que eu consegui desempenhar lá foi o que a empresa... É como se surgiu uma vaga para hoje o que eu faço. Hoje eu atuo como gerente de projetos de desenvolvimento de tecnologias, de automação. Não tem nada a ver, eu era gestor de call center, de pessoas. E aí fui lá, entendi, consegui perceber que o que eles precisavam era implementação de tecnologias para redução de custos. E aí eu fiz o quê? Fui estudar. Fiz um curso técnico de redes e de computadores para ter um conhecimento. A empresa viabilizou esse curso para mim. E aí comecei a me especializar, entender, ler sobre plataformas omnichannel, tudo que envolve esse serviço de atendimento. E a gente desenvolveu uma plataforma para eles, vendemos para ele, e hoje o cliente lá, que é a Amazonas Energia, um cliente grande, está até hoje conosco. E a empresa percebeu isso em mim, falou, poxa, você conseguiu, olha que massa, um contrato que estava para se encerrar em 6 meses, estender o contrato e descobrir uma perspectiva de outras atividades da empresa. Então hoje a empresa me coloca, eu hoje pertenço, né, trabalho diretamente com a empresa chamada FiveTech, com alguns contratos, né, em Base, Bahia Gás, Grupo Opt, aqui em Salvador, e sou consultor. Grupo Opt. Não sei se vocês conhecem o Grupo Opt. Eu conheço, eu trabalhei numa empresa que agora faz parte desse grupo. Pois é, o call center do Grupo Opt pertence a gente que toma conta lá. E aí, hoje a empresa percebeu essa atividade, né, que eu desenvolvi em Manaus como algo importante dentro da companhia. Então, além desse trabalho diretamente com esse grupo de empresas que eu estou falando, eu sou consultor da empresa, do grupo da empresa, para outras atividades, prospecção, relacionamento. Então, sei lá, semana passada precisou que eu fosse em São Paulo para fazer uma intervenção de algo. Aí eles me chamam, eu vou Manaus, Brasília, Rio de Janeiro. Então hoje,
sempre me perguntam, cara, você é o que da empresa? Eu falei, eu não sei, vou procurar um nome americano bonito, business partner da empresa. Porque hoje, enfim, hoje tá na moda isso. Mas os caras têm esse conceito, cara, eu tenho um problema, eu preciso resolver, preciso da sua ajuda. Escuta o problema, é como se fosse uma interface entre o problema do cliente, stakeholders, e quem vai resolver, que são os técnicos, são os desenvolvedores. É a parte lá do pulmão da empresa, do coração da empresa. E eu tô ali no meio. Pego aqui e vou até cá. Você é como se fosse um gestor de conflitos, né? Ali, tanto na parte operacional, quanto também no fechamento de contratos. Também. Na verdade, você é um staff de todas as áreas. Eu costumo dizer que a linguagem de quem tem o problema não é a mesma linguagem de quem resolve. É verdade. Então eu sou um computadorzinho lá que tenta traduzir, criptografar essa linguagem para disponibilizar para quem vai executar e eles conseguirem entender. Porque às vezes eles estão falando a mesma coisa, mas com linguagens diferentes, um falando em russo e outro em alemão, e não tem um tradutor no meio. Perfeito. Deixa eu perguntar. Ó, na sua experiência como gestão, você atuou supervisionando o pessoal, né? Supervisionei. Correto. Supervisionei operadores, supervisores, coordenadores. Eu queria saber como foi para você gerir pessoas, porque na entrevista passada, o nosso convidado ele também fez, não foi? Especialização em pessoas. Sim. Fez. E aí ele falou assim, que para ele o mais difícil na área da gestão era lidar com pessoas. E aí você me disse que cuidou de 300 ou foi 800 Até depois 1000 pessoas, não foi? exatamente. Então, tipo assim, eu queria saber um pouquinho sobre isso. Legal. Qual foi o desafio que você teve? E se você tem alguma história Tem assim, várias histórias. marcante, Sim. sabe, pra você nesse período? Eu costumo dizer que gerir pessoas é um trabalho extremamente complexo. Porque é como se eu precisasse entregar o resultado, mas quem faz é você. Você vai fazer lá e eu tô aqui para tentar te guiar para você fazer. Eu não meto a mão na massa. Eu não atendo, eu não desenvolvo, eu não programo. Mas eu preciso de alguma forma criar um ambiente propício para isso. Despertar isso, né? Exatamente. E pensem, a gente vive hoje num cenário, né, que a gente tem uma pluralidade, uma diversidade enorme. Eu tenho pessoas que nunca tiveram, que não tenham contato com a tecnologia. Eu tenho pessoas que nasceram e só conhecem a tecnologia. Eu tenho pessoas com habilidade para alguma coisa e outras com outra habilidade para outra coisa. Como gerir essas pessoas para a mesma atividade, com o mesmo foco, com todas as intempéries que a gente tem, familiar, social, estrutural, e você está ali. Pessoa com problema familiar, com dificuldade de acessibilidade, de transporte, o que você imagina. Mas a gente precisa o quê? Produzir. Como concatenar tantas questões e entregar o resultado? Porque não é ONG, é trabalho. Então a gente precisa entregar resultado. Foco no resultado. A gente fala isso o tempo todo. Você deve falar isso o tempo todo. Mas sem perder o lado humanizado, o lado de um olhar atento, de flexibilidade. Como fazer isso? Eu acho que isso é o mais difícil. Tem receita? Não tem receita. Primeira coisa é querer fazer dar certo. E uma coisa que eu sempre digo para todos os gestores, que várias histórias me comprovaram isso, é para a gente não criar estereótipos. Porque isso dificulta muito. Vou te dar um exemplo, né, de uma história. Tinha um colaborador que dava muito trabalho. Não queria fazer o que era determinado ser feito. E aí o supervisor já tinha conversado, o coordenador já tinha conversado. E aí eu ouvi a história, não, que esse não tem jeito não. É esperar a hora certa que vai sair, uma justa causa e tal, só que tinha instabilidade, era um negócio complexo lá. Aí eu, gente, mas já conversou com ele? Não, todo mundo já conversou, é porque ele não quer. E eu na minha cabeça fico, será que alguém chega em casa e pensa assim, hoje eu vou trabalhar, mas eu quero fazer ruim, eu quero atrapalhar, eu quero estragar. Eu não consigo pensar que é assim. Por mais que eu não concorde com a postura, eu acho que tem sempre algo que motiva, negativamente ou positivamente. Uma chateação, algo injusto que a pessoa percebe, já que estão sendo injustos, eu também vou me rebelar, fazer algo errado. Volto a dizer, não que eu concorde, mas é algo que me motiva sempre a procurar um motivo das coisas. Porque aí eu consigo resolver, quando eu busco o motivo. Exatamente. Quando a gente busca só, não, vou punir, vou dar escala pedagógica, vou cobrar, isso é muito fácil, é binário, sim ou não. E aí eu vou conversar com ele.
Não, Caio, eu vou te incomodar com isso. Não, eu vou conversar com ele, bato papo com ele. Demais. E aí eu fui conversar com ele. Aí o primeiro, antes de conversar, eu falei, é a rede social dele. Não entendeu o que ele faz. E via que era um cara super preocupado com as questões sociais. Pô, um cara, sabe, maneiro. E aí eu pensei assim, poxa, eu quero fazer diferente. Porque se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. A mesma coisa vai ter o mesmo resultado. Vou tentar outra coisa. O máximo que pode acontecer é ser pior ainda do que tá. Mas não custa nada tentar. E aí fui antes de abordá-lo, porque só tinha a parte negativa. E por mais que você tenha total imparcialidade, é difícil você ouvir uma enxurrada de comentários negativos e você não ir absorver isso. Então eu tentei ao máximo me despir desse estereótipo que eu disse lá atrás e também buscar coisas positivas dele, para eu ficar confortável nessa abordagem. E aí eu fui pesquisar a rede social dele. Vi que era um cara que fazia vários trabalhos sociais, que tinha um engajamento com questões de justiça, do que é certo. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha. E aí fui conversar com ele. Primeira abordagem que eu fiz, eu pedi desculpa para ele. Do nada. Só entra, um gerente vai conversar com uma pessoa, ele fez alguma coisa de errado. Ninguém conversa assim do nada. Meu amigo, me desculpe. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa que você está com essa postura. Então hoje eu estou aqui conversando contigo, porque eu quero um voto de confiança sua, para a gente quebrar esse ciclo vicioso negativo e eu resgatar a pessoa positiva que você é. Porque eu tenho certeza que você não sai de casa querendo ter essa postura que você tem aqui e muito menos ter as cobranças, o feedback, tudo que tem acontecido com você. O cara desabou e chorou na minha frente. Você toma do nada. Caio, muito obrigado, só queria ter a oportunidade de falar. E ele me contou um monte de coisa que eram desculpas umas e outras que faziam sentido, que tinham relevância e que a gente mudou. Forma de abordagem, cuidados como falar, coisas que pô, tem dia que você não está bem. Você não vai desempenhar a sua função da melhor forma possível. Você não precisa ficar marcado com aquilo por o resto da vida. Pô, vamos dar uma oportunidade, dar um voto de confiança para a pessoa se reinventar, trazer uma nova postura. Então, esse cara virou supervisor. Você tem uma noção depois disso. O cara foi referência. Ele perdeu a estabilidade, que ele era da CIPA, e falou, hoje eu não quero mais participar da CIPA, não, porque eu quero estar aqui por mérito, porque eu tenho desempenhado o meu trabalho. E ficou até a empresa sair lá em 2019, quando encerrou o contrato. E saiu com excelentes referências. Então, é um conceito que eu sempre deixo, um conselho que eu falo para todo mundo, sempre conta essa história. Se despir de estereótipos, porque ninguém é ruim, ninguém, na minha concepção, né? A pessoa está ali, ela quer dar o melhor dela, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre tudo que a gente quer é factível. Mas se a gente conseguir tornar um ambiente propício para aquilo, tentar ouvir, tentar ter uma gestão humanizada, cobrando, claro, buscando resultado, mas tendo esse olhar humanizado para o outro, pode ter certeza que os resultados aparecem, o clima organizacional melhora, tudo flui positivamente. Quais são os critérios, né? Como é que você utiliza, esses métodos que você utiliza para identificar essas situações na pessoa, tipo assim, poxa, isso aqui convém, essa técnica aqui é bom usar nesse momento. Como é que você faz essa filtragem, né, na pessoa? Primeira coisa é escuta ativa. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Às vezes a gente ouve só pela necessidade de estar ouvindo. Eu escuto a pessoa. Eu percebo o que ela fala, eu olho nos trejeitos. Nem vocês já viram falar num curso chamado DISC, que é o de comportamento. Eu já fiz esse curso. Então, às vezes, a pessoa não verbaliza. Ela está falando uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. O interesse pelo que você está falando ali é outro. Então, existem várias técnicas, várias formas. Nem tudo dá certo, viu, gente? Vou ser bem franco para vocês. Tem vezes que vai dar certo, tem vezes que não vai dar certo. Diversas abordagens que eu tive também, a pessoa, não quero, não estou afim. Ou eu não consegui fazer o rapport, né, que a gente chama ali da psicologia, de conseguir ter essa comunicação positiva e a pessoa se sentir confortável, não conseguir acessar, como outras pessoas conseguiram. E por aí vai. Diversas técnicas também de você vai com duas pessoas e uma tem aquela história do policial bom, policial ruim. Então a pessoa está ali com um olhar mais assim distante, a outra ali interessada, aí a pessoa sai, você fica, a pessoa fica confortável. Tem um livro interessante chamado Técnicas de Persuasão do FBI. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Com a dica aí também. Ele começa assim, meio assim, mas quando você vai conhecendo, meio, se aprofundando. Puxa, muito legal. E ele traz pra você nome de outros livros pra você ir, você vai. E várias técnicas. Legal. Eu aprendi uma coisa lá chamada vigilância panóptica.
eu como supervisor, né, tinha uma demanda. Você tem que monitorar as pessoas. Mas tem que fazer isso. É humanamente possível conseguir monitorar as pessoas. Porque existe um conceito, né, que a pessoa só trabalha se você estiver supervisionando. Aí eu, tá bom, vou tentar, né? Aí eu monitorava outro, mas eram 30 pessoas na minha hierarquia. Aí eu pensei assim, eu comecei a ler, né? Vi isso aí, vigilância panóptica e tal. É aquela vigilância que você mostra que tá, mas não precisa estar. Aí eu comecei a perceber que toda vez que eu entrava na operação, que eu colocava o headset, gente, vou monitorar, as pessoas se consertavam na cadeira, nem sabiam que eu estava monitorando. Aí eu, poxa, vou criar isso um hábito. Aí, gente, vou começar a rotina de monitoração. Mentira, eu tô ouvindo música. Mas as pessoas começavam a atender melhor, se consertavam na cadeira, só pelo fato de achar que eu poderia monitorar eles. Então, mais uma dica aí também, né? Vigilância panóptica. Leiam, é um negócio interessante, se aplica a milhões de possibilidades também. Agora, assim, eu acho que minha mãe já sabia isso há 5 anos atrás, porque eu não sei como eu acreditava nela. Eu trabalhava com maçaria, eu morava aqui em Salvador. Ela ligava pro colégio e falava assim, ó, se eu souber que você não divide o lanche, você já sabe, né? E eu dividi o lanche. Ela tá vindo por alguma câmera, não é possível. Parecia que ela sabia o que é que eu ia fazer, que ela ligava pra diretoria, eu já ia assim, ó. Estão contando pra ela, tem algum X9. Era surreal. Ah, porque você competir com uma é difícil, né? É complicado. Tem um feeling, né? O quê? É um negócio sem nível. Surreal. Kai, quando você falou da questão de você ver os métodos, né? Isso é curioso pra mim porque eu me interesso muito. Como eu sou da área comercial, sim, então eu li alguns livros que me ajudaram muito nisso, que é linguagem corporal, aquela técnicas da persuasão, linguagem corporal das vendas, e isso era uma coisa assim que todos os dias eu tenho que pesquisar, porque realmente o corpo fala muito. E o corpo fala mais do que a sua própria voz. Surreal isso. A linguagem não verbal, ela é muito mais presente. Nossa, e você fica assim, são coisas tão simples. Às vezes é um levantar de sobrancelha, às vezes é uma posição da mão, uma posição do dedo, alguma coisa assim, algum gesto, algum esquivo, que você vê ali, você já sabe o que a pessoa quer para vender a ela ou para fazer alguma coisa do tipo. Então, isso me interessa muito. Eu percebi que você se especializou em algumas partes disso justamente para lidar com pessoas, né? Para você saber exatamente ali o que é real, o que não é. Para você, assim, lidar em meio de conflitos, mesmo com essas técnicas, é uma coisa, assim, confortável? Ou você, às vezes, assim, poxa, hoje eu não vou conseguir lidar com isso aqui, deixa para outro dia. Como é que você faz? É importante ter essa percepção, porque para você estar bem na mediação do conflito, tem que ser o ganha-ganha, né? Vocês aprendem isso. Se você não estiver bem, respire, vem em outro momento, escolha o momento ideal. Então, é desgastante, Você precisa ter um bom terapeuta, porque você acaba absorvendo. Então, não é as mil maravilhas, vai ser sempre tudo tranquilo. Uma hora vai acertar, uma hora vai errar. Mas o importante é você querer. Se você está num local que você se sente bem, que você tem brilho no olho, aquilo deixa de ser um fardo. E é um desafio. Então, eu encaro as coisas, eu tenho que resolver isso. Não, tem um desafio para mim. Quando eu não sinto mais isso, eu começo a procurar outras coisas. Eu sou muito inquieto. O Anderson estava até comentando aqui sobre a questão da veia empreendedora. Eu tenho isso em mim. Eu vejo tudo que eu olho, eu vejo uma oportunidade. Quando tá lá no call center, eu via que as pessoas atrasavam para lanchar. Porque tinha uma lanchonete que era distante. Aí eu, vou conversar com o meu diretor. Vamos botar uma lanchonete aqui dentro. Não se preocupe que eu tomo conta de tudo, resolvo tudo. Não estou trabalhando para você. Só me ceda um espaço aqui. Montei uma lanchonete. Hoje, as lanchonetes das empresas, Brasília, Salvador aqui, eu que gerencio. Eu sou o dono, arrendo para um. Então, tudo é a visão empreendedora. Verdade. Aí você monta ali aquela estrutura, não me dá trabalho nenhum, coloca alguém para tomar conta e consigo ir capilarizando isso dentro das atividades. Então, o olhar atento para tudo que acontece, tudo é oportunidade. Eu costumo dizer, onde você vê problema, eu vejo oportunidade. Isso aí. Perfeito. Eu queria saber se você, quando começou a trabalhar em call center, era para conciliar com o estudo, viabilizar financeiramente. Pronto. Você se imaginou estar onde você está hoje? Não. Através do call center? Não. Call center, tem um termo feio, uma passa-chuva.
Porque normalmente é conhecido assim, não, eu tô aqui, é passageiro, aqui é só para aprender a trabalhar com conseguir uma remuneração, conciliar com o curso. Eu não tinha nem expectativa de aprendizado, sendo bem franco para ti. Era uma atividade remunerada que eu conseguia viabilizar o meu estudo e ter um dinheiro. E aí veio toda essa história que eu contei para vocês. Mas hoje me enxergar como eu estou hoje, não me enxergava lá atrás, não. Qual conselho você daria para o Caio de 10 anos atrás? Faça tudo de novo, que vale a pena. Eu acho engraçado que quando a gente entra num projeto ou a gente entra em alguma coisa, a gente nunca sabe o que é que vai levar, né? Então, por que não ser você? Por que não dar o melhor que você pode, né? Porque tem gente... eu tava conversando com uma pessoa esses dias, né? E eu tava conversando com ela falando sobre o potencial dela, né? Que assim... Como eu disse, às vezes a gente que está de fora, a gente consegue ver melhor. Tem gente que não acredita nela mesma. Exatamente. Eu já me peguei diversas vezes, mesmo com pessoas falando, pô, seu perfil é bacana e tal, que eu trabalho na área de vendas desde os 7 anos. Então, assim, eu achava só que eu fazia o que eu tinha que fazer. Exatamente. E as pessoas falavam, pô, você é muito boa e tal, só que a gente duvida disso. E essa pessoa realmente, ela duvida do potencial dela. E eu tava conversando, cara... Decida ser o melhor no que você faz. Ah, não, mas eu não tenho um dom pra isso. Fulano faz porque tem um dom. Ciclano faz porque isso aí tá nele, isso aqui tá em você. Eu falo, cara, se você parar aqui e você dizer assim, ó, poxa, eu vou ser o melhor nisso daqui porque eu quero fazer isso aqui, você vai ser o melhor. Você não tinha ferramenta nenhuma, só tinha a vontade de querer dar certo. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você diz assim, cara, eu vou fazer isso aqui e eu vou ser bom nisso daqui porque eu consigo ser bom no que eu quiser, você vai ser bom. Então, assim, você entrar, é um call center porque eu quero ganhar um dinheiro para fazer uma faculdade, porque eu quero ajudar minha mãe a pagar uma conta de luz, vou fazer um estágio em tal lugar. Ah, mas é pouco, mas não sei se vale a pena, vou panfletar, não sei se isso é interessante. Cara, você não sabe onde isso vai te levar. Exato. E quem está te observando? Exatamente. Tem pessoas que estão com olhos atentos. Todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca fui de botar currículo na empresa. Sempre foi assim, eu estava numa empresa, uma pessoa me viu naquela empresa, aí me convidou para trabalhar na empresa dela e assim sucessivamente. Então, assim, a gente tem que saber que, botar na nossa mente que não importa o que a gente vai fazer, se a gente vai limpar o chão, se a gente vai tirar poeira, se a gente vai ganhar R$30 para dar um panfleto, seja o melhor daquilo ali, porque tem olhos atentos em você. Então, você agarrou essa oportunidade, eu te desejo realmente parabéns, você está sendo um exemplo. Me identifiquei com a sua história, né? Algumas falas que você disse, acho que esse pouco tempo não é o suficiente para você contar tudo, porque eu vi que você é um cara de grandes histórias, mas essas poucas palavras que você já falou pra gente, assim, eu me identifiquei bastante e eu achei fundamental. Eu acho que continue assim, você está no caminho certo e que nossos colegas se espelhem nisso, isso é muito bacana, né, Rai? Verdade. A gente só está confirmando o que eu quero fazer quando terminar a faculdade. Que tá vendo? Eu conversei até com as meninas, eu falei assim, ó, não só por ser, assim, a mais nova da minha família, eu vejo que eu tenho muita dificuldade na minha oratória. Exemplo, eu trabalho como gestora também. Sim. E eu tenho dificuldade de pedir uma coisa que a pessoa tem que fazer. Sabe? Entendi. Tipo assim, eu tenho essa dificuldade, eu fico, mas como é que ela vai receber? Será que eu tô falando certo? Será que meu ponto tá certo? Mas isso é bom. Isso é muito bom. Você falou, né? Fiz oratória, não sei o que. Eu falei, ótimo, já era uma coisa que já estava na minha mente. Essa preocupação é muito importante, porque quando a gente se despreocupa como o outro vai receber, aí a gente cai numa besteira, de uma abordagem inadequada. É muito importante. O que não pode é te travar, te inviabilizar, te deixar inerte. Mas essa preocupação, isso vai te fazer evoluir. Para você sempre dar o seu melhor, como você falou. Eu não tento ser melhor do que meu amigo ali, do que você. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui anteontem. Quero sempre evoluir, sempre dar o meu melhor. Porque a gente começa a esquecer um pouquinho as abordagens externas, né? E acreditar no nosso potencial. Estude, pratique. Eu quero até deixar um conceito aqui, que é algo que tá surgindo novo agora, que é o pensamento disruptivo. Eu estou lendo muito sobre isso agora, é algo que está novo, que é mais do que você inovar, é mais do que você pegar o que já tem feito e melhorar. Então, não vou entrar em muito detalhe não, porque eu acho que é importante que vocês pesquisem, que busquem, mas sobre o pensamento disruptivo. Tá. Show. Você tem um conselho que você daria para alguém que passou pela mesma situação que você, né? De transição de carreira, por exemplo, olha, não fique aflito, enfim. Algum conselho para essas pessoas que estão fazendo isso?
Tá sofrendo, né? Tipo assim. Sigo ou não sigo, arrisco ou não arrisco. Assim, pesquisem bastante. Eu sei que é difícil, a gente fica com receio de estar tomando uma decisão precipitada, mas nunca é tarde para recomeçar. Eu acho que quando eu confortei meu coração que se esse caminho que eu estou seguindo aqui não desse certo, eu recomeço, eu ajusto a rota, tento novamente e vida que segue. A gente nunca é tarde para a gente recomeçar. Tá. Agradeço. Então, como a gente acha Eu no falo Instagram... muito, né, gente? Não, fala não. Olha, se a gente tá com quanto tempo aí, técnica? 45 minutos? Mas a gente pausou, não foi? Vamos causar. 45 minutos de pod. Se fosse pela minha vontade, a gente ficaria aqui umas 2 horas e meia. Eu queria saber mais dos BO, como é que você... Outro dia, Tem outro muito dia a gente BO. conversa, tá Com tranquilo. vocês um curso de como gerir em tempos de crise, com pessoas conflitas. Verdade. Tem muito aqui BO. com o nosso colega. Imagine só você divulgar uma vaga. Quando surgiu logo o WhatsApp, né? Só que a gente não divulgou a imagem, divulgou um texto. Aí a pessoa mudou de 3 vagas para 500 vagas. Quando eu chego no trabalho no outro dia, tinha quase 1000 pessoas na porta do trabalho. Essa história eu não vou contar pra vocês, não. Caio, eu não acredito que você não vai contar isso pra Tem gente. que deixar o suspense pro podcast 2. Imagine Fala, aí. bacharel. Eu te convidaria pra todos, inclusive pra você sentar nessa bancada aqui e apresentar com a gente. Meu Deus, E aí, muita vai? responsabilidade. Então, me conta aí pra mim e pros meus colegas, né, que vai Sim. estar assistindo a gente, quais foram os livros que foram, assim, essenciais pra você no seu período de formação, nessa transição, na sua especialização? Bom, na minha formação acadêmica, diversos livros, que eu não vou me lembrar aqui agora. Porque hoje nutrição já não está na minha vida ativa. Mas, mais do que livro, aquele que eu te contei, né, foi o que mais me chamou a atenção, da FBI. Eu acho que é a busca pela informação. Eu não sou uma pessoa que tem um hábito de ler livros, sendo bem franco para você, a não ser que me interesse muito. Mas eu busco muito os conceitos das coisas. Então, termos, atividades, abordagens, metodologias, técnicas. Hoje, com a tecnologia, com o mundo globalizado, está tudo muito acessível. Então, eu oriento, né, reforço a importância da leitura, mas eu busco sempre essa quebra de paradigmas. Eu acho que a gente não precisa só ler livros, sabe? A gente buscar informação de fontes seguras, de fontes confiáveis, independente de onde seja, internet, conversando com pessoas, eu acho que essa é uma grande fonte de alimentação. Verdade. A gente teve um episódio aqui com o Dr. Glauco, né? E ele falou uma coisa muito interessante que está na minha cabeça desde o dia da entrevista. Ele disse assim, eu não durmo sem ler um artigo científico toda Legal. noite. Da mesma forma que eu tomo banho, que eu escovo o dente, eu tenho que fazer isso. Tá na minha rotina. Eu falei assim, cara, realmente, se a gente procurasse por conhecimento, da mesma forma que a gente procura o nosso carregador, quando nossa bateria do celular está em 1%, a gente Exatamente. seria cada dia mais superdotados de inteligência. Né? Exatamente. E às vezes a gente peca nisso. A gente prefere passar 3, 5 horas no Instagram ou em qualquer outra Exatamente. rede social do que a gente parar e ler um artigo básico, ou então fazer, pegar até um livro em áudio, né? Que Audiobook. hoje em dia tem o audiobook, que é bem tranquilo assim. E quando eu trabalhava para os outros, né? Às vezes eu tava no metrô e eu botava podcast, eu ficava ouvindo podcast dia e noite, dia e noite, dia e noite. E isso me ajudou muito, eu aprendi muito, conheci muito desse jeito. E é uma coisa tão simples, era no período da condução ali. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever. Então, toda vez que eu leio um tema, seja um artigo ou até uma reportagem, eu escrevo. Escrevo mesmo. Uhum. Gosto de digitar, tal, a gente tem essa tecnologia, mas é uma técnica que em algum momento eu percebi que aquilo me faz assimilar o conteúdo. Eu escrevo muito, tenho vários cadernos que escrevo. Vim aqui falar com vocês, eu comecei a escrever algumas coisas para me relembrar o que era importante trazer, sobre o tema que vocês trouxeram. Então eu tenho uma porrada de cadernos escritos, mas é uma técnica minha, né, que para outros pode ser áudio, vídeo, Sim. varia muito de como funciona cada um. Eu, quando estudo, estudo escrita. Outro dia a gente estava estudando pro podcast, aí eu peguei a minha agenda e comecei a escrever. Aí,
Mas isso aqui tá no computador. Eu falo, eu sei, mas eu só aprendo assim. Eu me identifiquei com você. Assim eu sou escrita. Caio, diz aí, como é que a gente te acha nas redes sociais? Bom, Tess Caio, TSS Caio, é meu Instagram pessoal. Caio Rodrigo Red Souza no LinkedIn. Eu não tenho Instagram profissional, eu separo muito bem isso. Instagram para mim é diversão e LinkedIn é para o viés mais profissional. Entendi. Show de bola. É isso aí. Caio. Quem quiser te procurar, precisar de um gestor para resolver um conflito ali, eles podem estar entrando em contato com você. Inclusive, Uninasal, CN Noronha Comercial. Mostra aí. Eu tenho várias parcerias na criação, no desenvolvimento de plataformas de autoatendimento, tudo com viés de redução de custo. Você está com problema, está tendo muito custo, pode me procurar, pode procurar a empresa FiveTech, que a gente vai, de alguma forma, contribuir. Show de bola. Show de bola. É isso, pessoal. Fica aqui nosso episódio. Né? Foi maravilhoso, foi muito bom receber. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Saiu Agradeço por aqui ter aceitado o nosso convite, né? Eu acredito que a sua história vai... Eu acho que muitas pessoas vão se identificar, né? Com a sua história. E espero que elas se inspirem, né? A correr o risco, né? A testar o novo. E Pensamento disruptivo. pensamento. Fica a mensagem. Fica a mensagem, tá, gente? Com isso, Isso aí, Fernandinho, o que é que você tem pra falar? com isso a gente encerra o nosso podcast. Antes de fecharmos com chave de ouro, pessoal, eu gostaria que Rai desse um pequeno mimo que a gente preparou pra você como forma de gratidão, né? Muito Pela sua obrigado. humilde presença aqui conosco hoje. Com isso, pessoal, a gente encerra mais um episódio do meu, do seu, do nosso Fala Bacharel!